Se você acha que para criar uma experiência do cliente excepcional, que você precisa ter uma experiência que ela é redonda de ponta a ponta, você está extremamente enganado. Imagina que você vai viajar para Disney, certo? E aí você tá lá na Disney e você vai ter uns pesquisadores que vão te perguntar assim, ó, me manda aí como é que você está se sentindo de 0 a 10 o nível de felicidade a cada hora que você estiver aí. E aí você vai ter, sei lá, tô no hotel, tô com uma nota 6, e aí eu tô tomando café, agora tô com uma nota 8, e agora eu tô na fila do brinquedo, tô com uma nota 2, porque eu tô puto, que eu não aguento mais esperar, e agora eu tô na montanha-russa, agora é 10 e tal. O que você imagina que daqui a 2 semanas ou um mês, ou seja o que for, alguém te perguntar assim, de 0 a 10, como é que foi a sua experiência? Se você imagina que a média dessas notas vai ser o resultado, você está redondamente enganado. O que o livro dos irmãos Heath, O Poder dos Momentos, sugere é justamente o contrário. Que o que faz com que a experiência seja incrível não é a média, não tem nada a ver com a média. São 3 coisas que faz com que os momentos e a experiência como um todo seja incrível. Ou péssimo, também entra na mesma categoria. Número 1, os picos, os melhores momentos que você teve naquela viagem. No caso da Disney, você pode imaginar você saindo com a sua família da montanha-russa, tá todo mundo super empolgado, ou comprando as orelhas do Mickey, ou seja lá o que for. Esses momentos são momentos que marcam. Número 2, os vales. As piores partes da experiência costumam marcar as pessoas também. Então, você não precisa ter uma experiência que é na média muito boa. O que você não pode ter são vales muito péssimos na sua experiência ali dentro. Então, eliminando os vales, você vai conseguir resolver uma boa parte do problema. E terceiro, nas transições. Transições são coisas que são muito marcadas na nossa vida como ser humano. Quando você se forma na faculdade, quando você se casa, a gente tem uma série de ritos de passagem ao longo da nossa vida. E transições costumam ser experiências muito emocionalmente marcantes para as pessoas. Então, quando a gente olha para isso, a gente já percebe que não tem muito a ver com a nossa ideia básica de vamos deixar uma experiência que é ok e essas coisas vão se resolver. Elas não vão, porque experiências ok não são experiências memoráveis. Se você quer ter uma experiência memorável, você precisa trabalhar nos picos, nos vales e nas transições. E o que o livro dos irmãos Heath nos traz é uma metodologia de como você pode criar uma experiência do cliente excepcional. E tudo começa com a primeira das estratégias, que é elevando momentos. No livro ele conta de uma família que tinha viajado para um resort, para o Ritz-Carlton, salvo engano eles estavam na Flórida, e o filhinho deles esqueceu a girafa de pelúcia no Ritz-Carlton, e aquela criança não dormia sem essa girafinha de pelúcia. E aí a criança estava chorando e não queria dormir, e o pai falou assim, não filho, mas cadê minha girafa, pai, cadê minha girafa, não sei o quê, e ele falou, a sua girafa resolveu ficar um pouquinho mais, ele estava se divertindo lá no hotel e resolveu tirar uns dias. E enfim, deu uma enrolada na criança, ela acreditou e dormiu. Horas depois, ele recebe um contato do hotel dizendo que a girafa havia sido encontrada. E aí ele falou pro cara do hotel, tipo, bicho, eu preciso de um favor, pelo amor de Deus, me ajuda nessa. Eu preciso que, tira umas fotos dessa girafa por aí, e só pra eu falar pra eu mostrar pro meu filho que a girafa tava tirando umas férias e tava descansando. Beleza, pode deixar, a gente desenrola. O cara imaginou que, ia chegar umas fotos por e-mail e tal, e pelo menos ele poder deixar o filho dele acreditar na história que ele contou e a vida ia seguir. O que ele não esperava que fosse acontecer é que alguns dias chegaria para ele no correio um álbum de fotos da girafa. E esse álbum de fotos tinha a girafa tomando sol na piscina. Tinha a girafa fazendo massagem com 2 fatias de pepino nos olhos. Tinha a girafa fazendo amizade com outros bichinhos de pelúcia, dirigindo carrinho de golfe. A girafa estava até dentro da sala de segurança olhando as câmeras e vendo o que estava acontecendo no hotel. Eu não preciso nem te falar o quão deslumbrados todo mundo ficou. Os pais ficaram, mas a criança ficou surtada da cabeça. A criança ficou doida. Ela olhou para aquilo e falou, nossa, meu bichinho de pelúcia, teve as férias mais da hora que podem existir na face da Terra. E por que isso aqui é uma coisa tão marcante? Porque ela rompe com as expectativas. Alguém ali dentro teve o tempo de, não só vou tirar uma foto ou 2 ali da girafa e dane-se, não. Eu virei pra cozinha e falei, alguém me desenrola 2 fatias de pepino pra eu colocar nos olhos da girafa. Alguém foi além das expectativas. Porque qual que é a expectativa que você tem?
provavelmente a girafa não vai ser encontrada, e se ela for encontrada, talvez me mandem uma conta ali para pagar o envio da girafa. Ninguém em sã consciência imagina que alguém teria todo aquele esforço, e no entanto, foi isso que aconteceu. Quando você vai além e eleva os momentos, isso faz com que a experiência do seu cliente seja muito melhor. A segunda fonte de experiências excepcionais vem do orgulho. Fazer com que as pessoas se orgulhem do que aconteceu é uma forma excelente de você fazer experiências serem memoráveis. Os ritos de passagem têm muito a ver com isso, casamento, formatura e por aí vai. Mas tem um exemplo no livro que eu acho que é particularmente fantástico. Eles contam a história de uma empresa, a Donors Choose, que faz com que as pessoas tenham um contato mais próximo com as doações que eles fazem. Então o que aconteceu é o seguinte: se vamos supor que você resolva doar uma grana para caridade, e essa grana vai para ajudar uma escola pública a comprar lápis de cor ou cadernos ou alguma coisa dessa natureza. O que a Donors Choose faz é, eles fazem com que as crianças escrevam uma carta de agradecimento e eles enviam esta carta para casa da pessoa. Imagina você, doou R$50 que seja, e chega uma carta de uma criança dizendo que ela é muito grata por tudo aquilo que você fez, com aquela letra toda esbagaçada que mal dá para entender, com aquela inocência que só as crianças têm. Tem relatos e mais relatos de pessoas que começaram a chorar quando receberam essas cartas. E eu acho que isso é interessante não só porque faz com que as pessoas sintam orgulho daquilo que elas fizeram por parte da doação. Eu acho que isso mostra o quanto experiências incríveis têm algo de razoável. O quanto as pessoas, dentro da ideia de ser razoável, acabam destruindo experiências incríveis. Imagina o transtorno que é você ter milhares e milhares de cartas escritas por crianças à mão e você ter toda a logística de enviar isso para a carta das pessoas. Não seria mais fácil mandar um e-mail? Aquele e-mail genérico que, nós, organização, agradecemos vocês? É muito mais razoável, só que também é muito mais irrelevante. O fato de você receber diretamente aquele contato e aquele amor e aquela gratidão de uma criança que está te agradecendo porque ela recebeu lápis de cor faz com que a sua experiência seja muito melhor. Então, lembre-se de que não basta você oferecer orgulho para as pessoas pelas decisões que elas tomaram. Tenha o cuidado de não permitir que a razoabilidade destrua uma experiência incrível. A terceira fonte de experiências maravilhosas é o que ele chama de insight. E ele conta a história de uma organização que ajudava com saneamento básico de regiões que não tinham esse tipo de acesso. Então, Índia, Bangladesh, por aí vai. E é interessante que na nossa cabeça ocidental tosca, a gente acha que a razão pela qual vilarejos defecam no chão ali mesmo e tal, é porque eles simplesmente não têm saneamento. Se eles tivessem, tudo estava resolvido. E o que a experiência nos mostra é que uma coisa não tem tanto a ver com a outra quanto a gente imagina. É uma questão comportamental. Muitas pessoas ali naquele vilarejo acham inconveniente ter que ir até o banheiro ali comunitário, e algumas olham e falam: tem certeza que eu ponho no banheiro esse troço? Porque assim, esse troço é mais bonito do que a minha casa. Então, muitas delas têm uma certa resistência aí no banheiro. E o que essa organização fez foi desenvolver um método de facilitação que ajudasse as pessoas a chegarem às próprias conclusões. Então, basicamente funcionava da seguinte maneira: chegava um facilitador ali no vilarejo e ele ia conversar com as pessoas, né? E ele fala assim: olha, sou um pesquisador, XPTO, e eu tô aqui para entender um pouco sobre os hábitos sanitários de vocês. E aí ele começava a questionar as pessoas sobre esse cocô aqui, de quem é esse cocô aqui? Olha só, esse aqui tá amarelo, e aquele ali tá verde, esse aqui tem moscas, esse aqui não sei o quê. E ele começava a falar sobre esse assunto que deixava as pessoas levemente desconfortáveis. Com o tempo, a galera começava a se juntar, né? A galera lá do vilarejo começava a se juntar para ver o que estava acontecendo e falou: beleza, então vamos entender aqui onde é que vocês fazem cocô nessa bagaça. Aí ele desenhava ali o vilarejo no chão, lá com a ajuda dos aldeões ali, e ele trouxe alguns giz, né? E nos giz ele falava assim: eu quero que vocês coloquem aqui os giz pra gente entender onde é que vocês fazem cocô nesse troço. E a galera começava a colocar, e começava a colocar, e começava a colocar. E aí ele virava e falava assim: não, mas não é só onde vocês vão nas ocasiões normais, tipo, o que você faz quando bater uma diarreia ou quando tá chovendo, não sei o que. E obviamente não demora pra você ter giz na bagaça inteira, e aí você vê o vilarejo inteiro coberto de giz. E aí a tensão vai crescendo. Chega uma hora que ele pede um copo de água.
E aí ele pega um copo de água, ele dá um gole, oferece pra galera, alguém toma um copo de água, aí ele pega um fio de cabelo, passa num cocô que tem ali, mistura com a água e oferece pras pessoas. Aí as pessoas falam, não vou tomar. E aí ele olha e faz uma cara de intrigado. Ué, mas que esquisito. Aí ele vira pras pessoas e fala assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse fio de cabelo que eu passei aqui, você acha que uma mosca que pousa nesse cocô, ela pega mais cocô ou menos? Pega mais, né? Tem 6 perninhas ali, tem 7 nas pernas, pega mais cocô do que aqui. As moscas estão para todo lado, certo? Certo. As moscas pousam na sua comida, não pousam? Pousam. Quando as moscas pousam na sua comida, você joga a comida fora? Não. Então, o que você está comendo? E nesta hora, é a hora que o facilitador perde o controle. Nessa hora, a revolta generalizada acontece de... o que nós estamos fazendo? Pariu, caralho, que loucura, não sei o quê. E a razão pela qual essa experiência é tão poderosa é que o facilitador encontrou uma forma de permitir que as pessoas chegassem à conclusão sozinhas. Se ele chegasse para dar uma palestra sobre a importância da higiene, dos banhos sanitários, é muito provável que a galera não ia ter o mesmo nível de engajamento. Mas a maneira como ele construiu aquela interação permitiu que as pessoas chegassem àquele insight sozinhas. E quando a pessoa se apropria da ideia, esse é o momento que marca a pessoa para sempre. E finalmente, o último elemento de experiências incríveis é a conexão. Seres humanos são extremamente sociais e quando a gente se conecta um com o outro, esse é o momento em que a gente consegue marcar aquilo para sempre. E uma empresa de call center conseguiu fazer isso de uma forma inesperada. De acordo com o livro, tem 3 elementos que são absolutamente fundamentais para a conexão humana. O primeiro deles é a compreensão. Eu preciso que a outra pessoa me entenda. Número 2, eu preciso que a pessoa se importe. Não basta que o outro entenda, ele também precisa se importar comigo. E número 3, eu preciso de respeito. Então, se você não tem uma dessas coisas, o negócio não vai andar legal. Se você não se sentir respeitado, o negócio não vai bom. Se você não sentir que a pessoa se importa, não dá bom. E se você sentir que a pessoa não entende, também não dá bom. Você precisa dessas 3 coisas. Eles resolveram aplicar num call center esta ideia. Então, call centers, para ser justo, é um trabalho meio desgraçado, né? Você, em geral, tem muita pessoa que não tem a autonomia necessária para tomar uma série de decisões. Quando você liga pro call center, você já está puto pra cacete. Você passou por um menu no telefone que não faz o menor sentido, é um labirinto e você frequentemente não chega até onde você precisa, enfim. Em geral, as pessoas não estão exatamente felizes quando elas ligam no call center, especialmente quando elas já tiveram tentativas sucessivas de resolver um problema que não é resolvido. E o que esse call center fez foi uma coisa muito simples. Toda vez que um atendente recebesse um chamado, ele ia olhar o histórico da pessoa ali e ia endereçar esse troço do tipo, olha cliente, eu vi que você já tentou falar com a gente algumas vezes e a gente não conseguiu resolver o seu problema. Então, me conta um pouquinho o que foi que aconteceu só para não te trazer as mesmas coisas que você já ouviu dezenas de vezes aí nesses últimos tempos. Essa pequena mudança minúscula desse tamanho fez com que a avaliação dos clientes em relação à qualidade do atendimento explodisse pelo teto. Por quê? Porque isso mostra que o atendimento se importa. Você se sentiu respeitado, você se sentiu compreendido e você sentiu que a pessoa se importa. Uma coisa pequena desse tamanho fez com que a conexão fosse muito maior. E na prática, como é que isso poderia ser? Se você fosse, por exemplo, um banco, como é que eu conseguiria pensar nessas questões? Você poderia, por exemplo, trazer para o seu cliente que acabou de juntar R$1.000 de investimento ou R$10.000 de investimento, um pequeno presente, uma carta dizendo parabéns pela conquista, explorando a questão do orgulho. Você poderia elevar um momento. Imagina que a pessoa acabou de casar e está querendo abrir uma conta conjunta ali no seu banco. Você sabe que a pessoa casou. Você poderia elevar esse momento, oferecer para ela uma garrafa de champanhe. Ou então a pessoa acabou de ganhar um aumento, você poderia mandar, um voucher do iFood de R$100 para o cara comprar uma pizza e comemorar.
Imagina o nível da experiência desta pessoa de receber alguma coisa desse tipo. Ou então, em algum momento você recebeu uma ligação do gerente do seu banco que não seja para te oferecer alguma coisa, que seja para te perguntar como é que você está, se está tudo bem com você, se você precisa de ajuda de qualquer maneira, se tem alguma coisa que você está insatisfeita com o banco, sem uma agenda clara de te oferecer algum tipo de investimento tosco que você não se importa. Ou até ajudar você com os vales. Imagina que você tem um parente que acabou de falecer e você precisa lidar com toda a burocracia de encerramento de conta e tudo mais. E se existisse um serviço próprio do banco para cuidar desse tipo de coisa? Olha quanta oportunidade rica existe por trás de você explorar os vales, os picos e as transições, especialmente quando a gente olha para o espectro de elevar experiências, de construir orgulho, de criar insights e principalmente de construir conexão. Este é o poder dos momentos. Mas é claro que existe muita coisa que vai além de tudo isso na hora que a gente pensa em experiência. Você precisa testar coisas, né? Você precisa trazer as pessoas certas para o barco. Então, assim, se você tem alguma dúvida de como começar, você não tem muita certeza de como começar a trabalhar a experiência do cliente, dá uma olhada nesse vídeo aqui que vai te trazer todo o básico sobre o que é experiência, por que isso é importante e como desviar de erros comuns que empresas cometem.